Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre os dardos inflamados do maligno. Tenho certeza que você já ouviu falar ou já leu na Bíblia, em Efésios capítulo 6, fala sobre eles, fala sobre os dardos inflamados do maligno. O que é isso? O que significa isso? Vamos aprender um pouco mais sobre? Os dardos inflamados do maligno são as tentações lançadas pelo inimigo com o objetivo de causar dano aos filhos de Deus. Satanás é astuto e se dedica incansavelmente a se opor a Deus, à sua obra e ao seu povo. O diabo não consegue atingir diretamente ao Senhor. O que ele faz? Ele trabalha para que, através desses dardos inflamados, que pertence a ele, que é só dele, atinja o povo de Deus, atinja a obra do Senhor. Que obra é essa? Em primeiro lugar, é a igreja? Não. A obra da salvação, da propagação do evangelho, da propagação da verdade que é Cristo, da reunião da igreja. E aí o diabo trabalha para que isso aconteça. Mas o crente pode apagar essas flechas do diabo empunhando o escudo da fé. Os crentes, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que muito mais deixam a Bíblia aberta como meio de proteção, para mostrar que tem uma Bíblia ali dentro da sua casa, aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, esses conseguem combater com o escudo da fé. Por isso o texto bíblico diz, que está em Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 16. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés, porque haverá uma caminhada aí, uma caminhada longa, realizando aquilo que Cristo nos confiou. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé. Perceba que o apóstolo Paulo aplica nesse texto uma linguagem militar. Ele fala da vida cristã como estando envolvida numa verdadeira batalha espiritual. E nós estamos. Então, usando figura de linguagem, o apóstolo explica a realidade dessa guerra e as armas que os crentes precisam utilizar, a saber, toda a armadura de Deus. Toda. Não é só colocar o capacete e sair por aí, eu estou com o capacete, eu estou protegido. Não. É o capacete, é o escudo, é a espada, é a couraça, é o cinto, é a sandália, né? Precisamos ter isso. Nesse mesmo sentido, ele também fala das estratégias, das forças das trevas e compara as tentações malignas a flechas incandescentes que eram lançadas durante uma guerra. Naquele tempo, havia um destacamento de soldados que se ocupavam de mergulhar suas flechas numa solução inflamável. Depois eles acendiam as pontas dessas flechas e as lançavam contra o exército inimigo. Olha que coisa, além de preparar as setas, eles mergulhavam a ponta da lança em algo inflamável, acendia o fogo ali e lançava. Além de acertar o inimigo, aquela seta também, aquela flecha queimava, porque nela havia fogo. E essa é a ideia do nosso inimigo, a ideia de Satanás. Por isso do escudo,
O escudo você precisa estar preparado com o escudo para rebater toda e qualquer seta. E quando ele pegar no escudo, você vem com a espada do Espírito e corta aquela lança, corta aquela flecha, literalmente. E aí ela não te atinge e você não pega fogo. A maneira mais eficaz de se proteger da chuva de dardos inflamados era se escondendo atrás de um grande escudo feito de uma mistura de madeira e metal. A maneira mais eficaz de se proteger na época daquela chuva de dardos inflamados era se escondendo atrás de um grande escudo construído de madeira e misturado com metal e revestido de um couro bem resistente. Com isso não deixava com que a seta passasse. Esse couro que cobria o escudo era tratado com óleo que apagava imediatamente os dardos inflamados que se encravassem ali na superfície do escudo. Olha que coisa interessante, que havia um óleo protegendo também aquele escudo. Podemos pensar sobre isso. Temos que ter as armaduras de Deus, temos que estar preparados, mas não podemos esquecer do óleo da unção. Mas estou falando daquele líquido que os pastores usam, que nós usamos para ungir alguém quando está enfermo, quando estamos orando por alguém. Mas esse óleo que vem do céu, que nos protege quando nós estamos em batalha. Então, não saia para nenhuma guerra espiritual sem as suas armaduras, mas também sem o óleo, sem a unção do Espírito te habilitando, te untando, te capacitando para que essa seta não atinja você e, se atingir, atinja o seu escudo e você, com a sua espada do Espírito, possa cortar e ali não pegar fogo. Por quê? Porque há sobre você a unção do Espírito. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Dardos inflamados do maligno, eles existem, mas existe também uma proteção do Senhor. Existe também uma armadura espiritual. Existe também sobre mim e sobre você o óleo da unção que nos capacita, que nos habilita, que nos leva a vencer todo dardo inflamado do maligno. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.